Alô? Bom dia a todos. Vamos dar início ao seminário desta segunda-feira, dia 30 de maio de 2011, do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, que enquanto não fica pronto o auditório do IEA, que mudou de prédio, nós estamos fazendo aqui no auditório do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Eu peço para os internautas que quiserem enviar perguntas, que o façam rápido. Eu sei que é meio estranho fazer isso, mas é que o trânsito internético às vezes é lento, as perguntas chegam muito depois que o seminário já foi encerrado. Então vocês estão vendo aí no site, tem o e-mail para as perguntas, por favor, podem fazer. Bom, hoje nós vamos ter a apresentação sobre as ações da Diretoria de Inovação do IPT. O IPT está passando por uma mudança, eu posso dizer assim, bastante positiva. Isso tem a ver com a Diretoria de Inovação do IPT. E quem vai fazer a apresentação é o Fernando Landgraf, que é o diretor de inovação do IPT. Ele é engenheiro metalurgista. Ele fez mestrado em metalurgia, doutorado em metalurgia e materiais, agora é professor aqui da Poli, do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Né? Antigamente a gente falava só metalurgia, mas agora foi ampliado para incorporar parte de materiais. Bom, ele tem um vasto currículo, acho que não é o caso de ficar detalhando muito. Eu já passo diretamente a palavra para o Fernando, e já anuncio, vamos anunciar no final também, que na próxima semana nós vamos ter o André Ferrarese, da Mali. Ele trabalha no P&D da Mali, empresa de autopeças, cujo centro de P&D fica ali, acho que é Jundiaí, ou Cajamar, acho que é município de Jundiaí, no entroncamento da Anhanguera com a Bandeirantes. E ele vai discutir um pouco sobre como é que funciona a divisão de P&D da Mali. Eles têm projetos específicos que só são feitos no Brasil. Bom, isso aí é para a semana que vem. Agora, Fernando. Obrigado. Muito obrigado. Esse centro de pesquisa da Mali também é conhecido como a Casa do Iron Man, certo? Quem já viu aquilo e conheceu a Casa de Malibu do Iron Man é a própria. Muito bem. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Esse convite de fazer essa reflexão com vocês é bastante interessante, bastante provocador, né? Ainda que a base disso aqui tenha sido uma apresentação feita pelo IPT, feita pela Diretoria de Inovação do IPT, no Conselho de Orientação do IPT, que o Mário participa, a partir do convite, essa apresentação foi alterada para conter mais indagações que a gente possa compartilhar. Então vamos lá. Deixa eu ver. Isso aqui funciona? Tá. Então vamos. A diretoria de inovação, ela foi criada, então, dentro da gestão do professor João Fernando Gomes de Oliveira, um professor da USP de São Carlos, que assume o IPT em 2007, né? E em 2009 cria a diretoria de inovação, cujo conceito foi induzido pelo Conselho de Orientação do IPT. O Conselho de Orientação do IPT é um comitê de notáveis, né, que inclui o presidente da Natura, o presidente do Grupo Ultra, o diretor de inovação da Ford e pessoas desse calibre, o professor Pacheco, o professor Salerno, e outros desse grande calibre, e que, naquele momento, então, em julho de 2009, identificam que é necessário para o IPT aumentar o tamanho dos projetos de P&D, aumentar a fração da receita oriunda de projetos de P&D, que era de aproximadamente 10%, e articular um grande projeto de P&D. Então, com essas três metas, desafios para o IPT, o João Fernando, então, junto
com o Conselho, articulou a ideia de uma diretoria de inovação e acabou traduzindo isso nas responsabilidades da diretoria de inovação no regimento interno do IPT, que seria arquitetar grandes projetos em cooperação com empresas, outros centros e agências de fomento. Em segundo lugar, buscar meios para estimular e avaliar a produção de conhecimento e inovação nos centros técnicos do IPT. E, em terceiro lugar, intensificar o relacionamento institucional com as universidades e agências de fomento. Então, com essas definições, foi criada a Diretoria de Inovação, que está à beira de comemorar os seus 2 anos, né? Então, esses são os principais desafios. Estruturar um grande projeto, estimular a inovação, contribuir para o aumento das receitas de P&D com a indústria e aumentar a interação com as ICTs. Então, começando pelo primeiro grande projeto, então, já vinha sendo articulado no comecinho de 2009 e temos conduzido, então, o maior projeto que o IPT jamais fez, que é o projeto Biosingás, que é esse projeto, então, que vocês estão vendo lá o logo, que articula 4 ICTs, né? O CTC, o Centro de Tecnologia Canavieira, o CTBE, o Centro de Tecnologia do Bioetanol, lá em Campinas, a USP, hoje, através da Exalc, mas que a gente espera agregar mais gente. Já estamos com trabalhos conjuntos com o Departamento de Metalurgia e Materiais, que por ser o meu departamento aqui na Poli ficou mais fácil fazer articulação, mas a ideia é que isso seja ampliado. O IPT, então, são essas 4 ICTs articuladas com 5 empresas: Braskem, Oxiteno, Petrobras, Raizen, que é o novo nome da Cosan Shell, e Vale, na verdade, Vale Soluções Energéticas. Certo? Muito bem. Essas 5 empresas, cada uma delas aportará 2 milhões de reais, num orçamento total de 80 milhões com recursos do BNDES, FINEP, Governo do Estado de São Paulo, e com o objetivo de obter os conhecimentos necessários para construir uma planta industrial de gaseificação de biomassa, com um capex máximo de $2.500 por quilowatt térmico, certo? Isso coloca as seguintes questões, né? Esse projeto, então, o capex é recursos de investimento, né? Capital expenses, recurso de investimento. Então, a gente identificou que para a viabilidade econômica desse processo de aproveitamento do bagaço da cana, vamos simplificar dessa maneira, para que isso seja economicamente viável, o grande desafio é o custo do investimento. Porque a matéria-prima é quase de graça. Não é de graça. Bagaço não é de graça. Mas é muito barata. Então, a matéria-prima é barata. Mão de obra não é muita numa instalação como essa. Então, o grande desafio para a economicidade é o custo do investimento. E esse é muito caro. Se a gente fosse usar os recursos, as informações hoje disponíveis no mundo, é inviável. Então, o desafio é desenvolver essa tecnologia no Brasil, certo? E torná-la economicamente viável, reduzir o custo desse investimento. Então, o objetivo do projeto é estabelecer os conhecimentos necessários para fazer uma planta industrial. Se a gente fosse ser mais preciso nessa definição, a gente estaria discutindo o seguinte: peraí, o nosso objetivo é definir o projeto conceitual ou o projeto básico? Tem diferenças entre essas duas coisas. E, na verdade, quando a gente fala de definir o projeto básico, a gente já teria que ter definido o tamanho da instalação. E isso faz parte da discussão. Então a gente está preferindo chamar do projeto conceitual da planta industrial, que tem que estar definido. Esse é o objetivo. Parece pouco, né? Investir 80 milhões de reais para definir um projeto conceitual.
deve ser o projeto conceitual mais caro da história do país, certo? Mas é isso mesmo. Quer dizer, essa tecnologia está num ponto no mundo hoje que é isso que é necessário. Então, a gente escolheu uma tecnologia. Existem várias tecnologias de gasificação. Petrobras e Vale Soluções Energéticas estão investindo em outras tecnologias, mas juntas estamos investindo nessa tecnologia, que é praticamente um maçarico confinado, certo? Pegue um maçarico, só que deixe ele confinado, trabalhando a uma pressão de 40 atmosferas, e com pouco oxigênio, você tem um gaseificador, certo? Muito grosseiramente é isso. Vai trabalhar a 1.300 graus, produzindo um gás isento de alcatrão. Então, nesse momento que a gente está fazendo o projeto conceitual da planta piloto, certo? Então, nós já temos 15 pesquisadores do IPT envolvidos na construção desse projeto conceitual. A gente trabalha com um cronograma que espera ter o talão de cheque em janeiro de 2012, certo? E é um projeto de 5 anos, onde no 5º ano nós estaremos processando 3.000 toneladas de bagaço de cana, palha de cana e cavaco de madeira, gerando um gás que vai ser usado pelos clientes pelos parceiros nossos, para principalmente fazer biocombustíveis. Ou metanol, ou etanol, ou biodiesel. Ou DME, existem várias alternativas e cada parceiro vai fazer a sua, certo? Então, esse é o grande projeto que a gente está articulando. A gente fez 12 workshops com as empresas nesses 2 anos. Investigamos a viabilidade técnica e econômica com as informações que temos hoje, que nos levou àquele número de CAPEX. A tecnologia está definida, os parceiros estão comprometidos formalmente, assinaram cartas que os comprometem com o projeto, já está enquadrado no BNDES, estamos em fase final de negociação da propriedade intelectual. Vocês imaginam, quem já trabalhou com propriedade intelectual pode imaginar que interessante que é juntar 5 empresas, BNDES, FINEP e IPT, para discutir a propriedade intelectual de um projeto. Faz 4 meses que a gente está discutindo, mas estamos avançando. Não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai perder muito tempo, mas existe inovação até na estruturação da remuneração da propriedade intelectual. Está bem interessante essa discussão e as soluções que a gente está encontrando. Enfim, então esse é o grande projeto que a gente está trabalhando, que tem esse horizonte de vai ou racha até final de dezembro. Bem, e quanto ao segundo assunto nosso, que é estimular a inovação no IPT? Certo? Esse é um grande desafio. Por quê? Porque, na verdade, o IPT, como já comentei no começo, o IPT, ele, no leque de produtos do IPT, a gente pode classificar em 3 grandes grupos. O IPT faz serviços tecnológicos, metrologia e P&D e inovação. Se a gente classificar dessa maneira, então, 45% do que o IPT obtém de venda de serviço, então nós estamos falando em 2010 de 45% de 83 milhões de reais, que foi o que o IPT vendeu em 2010. Então, 45% é serviços tecnológicos. Consultoria, projetos de consultoria, coisas desse tipo. 40% é metrologia, ensaios, análises, calibrações, isso que o IPT é muito famoso por isso, né? E 15% apenas é P&D, certo? Então, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é um instituto que faz pouca pesquisa, muita metrologia e muito serviço tecnológico. Não é para mudar muito esse perfil, na verdade. É um trabalho super importante. Existe demanda para serviço tecnológico, metrologia, uma forte demanda. O IPT tem que continuar a fazer isso. Mas a ideia de que é necessário, é importante
que o IPT contribua com esse momento importante para o Brasil, que é o do aumentar a inovação, certo? Esse diagnóstico, acho que todos temos, de que o futuro do Brasil depende da nossa capacidade de agregar valor ao que a gente produz. E essa agregação de valor só se dá por inovação, certo? De vez em quando dá porque o preço das commodities aumenta também, mas, digamos, o nosso desafio é agregar valor porque nós queremos, e não agregar valor porque a economia do mundo empurra para lá ou para cá. Então, se o IPT deve participar desse esforço de aumentar a inovação no Brasil, o IPT deve aumentar a fração de receita com P&D, com inovação, no portfólio do Instituto. É essa a ideia. Então, essa questão passa pelo seguinte: a gente quer acreditar que existe uma particularidade no estilo do IPT, certo? Nós queremos acreditar nisso, de que o IPT é diferente da universidade, no sentido de que, se é para a gente dividir inovação entre technology push e demand pull, né? Se é para a gente dividir entre a geração e venda de tecnologia ou atender a demanda da indústria, o IPT procura trabalhar com o atendimento da demanda da indústria, certo? E isso, então, a gente quer entender que é uma particularidade nossa. A universidade trabalha mais com a criação e oferta da tecnologia, né? Isso não é totalmente verdade, a gente sabe, a universidade também trabalha no atendimento à demanda da inovação pela indústria, mas enfim. Então, eu acho que essa é uma das questões que o seu convite, Salerno, colocou para a gente. Peraí, o que a gente entende mesmo da maneira como o IPT trabalha na oferta, na busca de aumentar a fração de P&D? Que P&D é esse que o IPT faz, certo? Da velha transferência de tecnologia para o desenvolvimento conjunto, como é que isso fica? Nós temos dois casos que eu mostro aqui, são casos bem-sucedidos do passado recente de transferência de tecnologia, vamos dizer assim, certo? De inovação, que são dois casos da metalurgia, porque é de lá que eu vim, então são os casos que eu conheço. Mas o IPT tem outros casos. Eu vou mencionar esses dois, que são os que eu conheço mais intimamente por ter trabalhado nessas áreas. Não trabalhei nos projetos, mas conheço os projetos. Então, a CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que é a maior produtora de nióbio do mundo, tinha um problema de como fazer a desfosforação, como mudar a tecnologia de desfosforação. O fósforo é um defeito do produto que a CBM quer fabricar, é preciso tirar o fósforo. O fósforo era tirado por uma técnica hidrometalúrgica que tinha grandes problemas ambientais, gerava passivos ambientais e queria uma nova tecnologia. E o IPT, então, trabalhou aproximadamente 10 anos junto com a CBMM, desenvolvendo o processo pirometalúrgico de remoção de fósforo, que se concluiu em escala laboratorial, foi para a escala piloto, foi implantada industrialmente e hoje 100% do ferro nióbio da CBMM passa por processos que foram desenvolvidos pelo IPT. Certo? Então isso é um caso importante de sucesso no desenvolvimento de uma tecnologia. Certo? Assim como é um caso importantíssimo de sucesso um projeto conjunto USP-IPT, certo? Que é o Centro de Desenvolvimento de Cilindros de Laminação, né? Que a metalurgia do IPT, junto com a engenharia mecânica da Poli, criou esse Centro de Desenvolvimento de Cilindros que chegou ao ponto mais elegante de trabalhar com a indústria, a meu ver, que é chegar a participar do planejamento estratégico da empresa. Quer dizer, esse é o nosso sonho, certo? Nós não queremos apenas
atender a uma demanda de consultoria, atender a uma demanda de resolver um problema, ou desenvolver alguma coisa e ir lá perguntar para a empresa, vocês estão interessados nisso? Não. O ideal mesmo é se a gente puder participar do planejamento estratégico tecnológico da empresa, de maneira que a gente possa dar palpite no planejamento estratégico e entender a lógica de por que nós estamos precisando fazer esse ou aquele desenvolvimento. É claro que isso não vai acontecer todas as vezes, foi um momento histórico que permitiu que isso acontecesse, já passou esse momento histórico, as empresas já mudaram, então isso já não está mais acontecendo assim, mas foi uma das experiências mais bonitas de desenvolvimento tecnológico. Numa empresa que chegou, que só fez isso porque chegou na fronteira do conhecimento, era uma empresa que era seguidora de tecnologia e cresceu tanto que virou fronteira. Era obrigada a inovar, senão perdia o bonde. Isso que a gente conhece, que é falado, essa questão é frequentemente colocada no ponto de vista teórico. Mas esse é um caso, uma empresa que viveu isso e que pôde contar com as ICTs para enfrentar esse desafio, certo? Então é um caso super interessante. Muito bem. Então será que a gente consegue fazer mais desses? Certo? Então, como incentivar isso? Né? Como incentivar isso? A gente precisa usar várias ferramentas. Uma delas é a gente usar indicadores, a gente reativar os projetos internos, reativar o nosso pipeline de tecnologias, certo? Usar metas técnicas quantitativas para a gente gerenciar esses projetos dentro do nosso pipeline, incentivar os pesquisadores com prêmios e trabalhar a questão da comunicação com a empresa, né? A divulgação institucional. Então, todas essas ferramentas a gente tem que usar. Indicadores de inovação? Bem, existem indicadores, a gente gostaria muito de trabalhar com indicadores que representassem o mais claramente possível o que a gente quer com a inovação. Então, bonito seria se nós pudéssemos avaliar o impacto econômico, social resultante do projeto. Certo? Porém, nós não conhecemos uma metodologia simples e robusta de avaliar isso. Né? Que a gente seja capaz de convencer o governo do Estado de que, olha, o governo do Estado investiu tanto e obteve o retorno é esse. Então, isso é um sonho ainda. Então, é um indicador ideal que a gente não tem. Um outro indicador ideal seria bem simples, e esse é possível tê-lo com robustez. Quanto de recurso foi obtido com propriedade intelectual? Certo? Isso reflete bem o que a gente consegue com inovação. Qual é o defeito? Os números são pequenos. Né? Então, não dá para usar isso como indicador. Certo? Esses números são muito pequenos. E eu acho que não são só pequenos para o IPT. Então, a gente tem coragem de falar isso porque a gente sabe que a gente compartilha isso com os nossos amigos das outras ICTs. Então, também não dá. Não é um bom indicador. Então, o que a gente pode fazer? O IPT o IPT usa um indicador de desempenho há 40 anos. É bonito. São poucos os indicadores de 40 anos que a gente pode ter, né? E o indicador de relação entre o que o IPT obteve de receita, vendendo coisas, em relação ao total das despesas. Isso, então, na história do IPT, é conhecido como o R sobre D. Certo? O R sobre D é o bicho-papão para muita gente dentro do IPT, porque é um grande desafio, é um problema. Por ser um desafio, então, tem áreas do IPT que são melhores que outras, então surgem competições, favorecimentos, etc. Mas, enfim, pouco importa o que tem de psicológico por trás disso. É um indicador super interessante. E ele mostra, então, aqui nesse gráfico está mostrando de 72 a 2010 a evolução. E é bem interessante, porque é a história do Brasil, certo? Olha o crescimento de 72 até 1981, certo?
Isso aqui é o milagre. É o crescimento que acompanha a década do milagre. Tudo bem, tá soma. Ajuda aqui, a Paulipetro ajuda aqui. Para aqueles que lembram disso, quer dizer, o governo do Estado, o governo Paulo Maluf, apostou muito na possibilidade de ter petróleo no estado de São Paulo, no interior, né, onshore, e botou muito dinheiro no IPT nesse período. Mas também tem o principal aqui é o milagre. E aí, exatamente em 81, 82, começa a grande crise brasileira, né? E o IPT desaba. Então, tendo chegado a um R sobre D de 0,80 em 1981, começa a cair isso e vai caindo ao longo da década de 80, aquela década da hiperinflação, né? Até chegar em 89, chega em 0,15 e fica em 0,15 até 1994, certo? Curiosamente, e aí sobe, nova rampa de crescimento. Curiosamente, né, estamos falando do Plano Real, certo? Quer dizer, a economia brasileira volta a crescer e, com isso, volta a crescer o R sobre D. No entanto, é interessante observar, e aí então esperaríamos um novo crescimento nos últimos 4 anos. Afinal, tivemos um crescimento aí, né? E, no entanto, o que a gente está vendo é uma estabilização. Então, temos lições a aprender com isso aí. Quer dizer, é possível ser melhor do que 0,6? Isso aqui é o nosso limite hoje, 0,6. A gente percebe que o faturamento, a receita do IPT está crescendo. O ano passado cresceu 15%. E a despesa também. Quer dizer, o que a gente percebe é que a gente não consegue trabalhar com uma relação melhor do que essa. Que deve ter alguma coisa a ver com a própria estrutura, do que é fazer, do que é trabalhar com tecnologia, né? Afinal, esse número é muito parecido com o benchmarking internacional, certo? Quer dizer, quando a gente fala, quando a Fraunhofer, o grupo de institutos Fraunhofer se apresenta, eles dizem, nós trabalhamos no modelo 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 vem do governo, 1/3 vem de projetos governamentais mais competitivos, né, agências de fomento, e 1/3 vem da indústria, certo? Então, na verdade, ele está dizendo que ele vende 66% da receita dele, mas dizendo que 30% vem da indústria e 30% vem de projetos competitivos. Nós aqui temos muito pouco de projetos competitivos até agora. Isso mudou com o Funtech, nós vamos falar disso daqui a pouco. Enfim, esse foi o grande indicador. Mas esse indicador é um indicador de desempenho, ele não é de inovação. Então, a gente, ao falar de indicadores de inovação, a gente foi para indicadores tímidos, mas robustos, certo? Então, e poucos. Nós não queríamos... os primeiros exercícios tinham 30 indicadores. Não dá para trabalhar com 30 indicadores, certo? Então, 4 simples aqui. Porcentagem da receita com projetos de P&D e inovação. E aqui tem um critério de robustez, certo? Que é assim, não é uma questão só de eleição. O meu projeto é de P&D. Não, porque projeto de P&D paga menos ISS. Certo? Então, tem uma vantagem no projeto de P&D. Porém, a prefeitura tem que aceitar que aquilo é um projeto de P&D. Certo? Porque não basta só dizer, o fiscal da prefeitura quer saber se nós não estamos avacalhando o ISS do IPT, né? De maneira errada. Então, nós temos alguém que está controlando se aquilo é projeto de P&D ou não. Então, aquilo é um. Número de patentes depositadas é outro, é óbvio e é fraco e nós temos que melhorar. Número de novos ensaios registrados no sistema da qualidade. Se o IPT é um instituto que tem muita metrologia, nós temos que buscar onde é que está a inovação na metrologia. Então, uma maneira simples é de ver isso. Nós temos um sistema da qualidade, esse sistema da qualidade, então, registra quando novos ensaios entram, certo? E, portanto, a gente é capaz de medir esse grau de inovação. É uma criação do IPT?
Pode não ser, certo? Mas é a introdução do novo. Então, é inovação. E, por fim, o número de artigos publicados, né? É um padrão, é importante, e a diferença nossa é que a gente tem uma ênfase nos artigos publicados no Brasil. O IPT quer conversar com o empresário brasileiro, com o pesquisador brasileiro. Esse nosso indicador aqui não tem como objetivo avaliar a qualidade da nossa produção científica, que é melhor que seja avaliada por referis internacionais. Não é isso que a gente quer. A gente quer medir o quanto a gente conversa com a indústria brasileira. Então, temos um mapa aqui das nossas metas. Então, em 2009, a gente coletou dados. Aí, no começo de 2010, fizemos a nossa primeira série de metas, acompanhamos os resultados, construímos as metas para 2011 e estamos acompanhando mensalmente a evolução disso. Certo? Então, isso está sendo um trabalho bem interessante, porque vocês podem imaginar que isso demora para atingir a comunidade inteira. Nós vamos mostrar resultados de uma enquete que mostra que ainda uma fração pequena dos pesquisadores conhecem as metas, certo? Apesar de divulgação e etc., isso não percolou a comunidade ainda. E esse, então, é parte do nosso trabalho. Bem, uma outra coisa importante para nós são os projetos internos. Nos últimos anos, não havia possibilidade de conduzir projetos que não fossem bancados por clientes, certo? Nem mesmo projetos para agência de fomento foram incentivados. Com a melhora do desempenho do IPT em 2010, né, que foi graças a um trabalho intenso da diretoria de operação e negócios, de organizar o IPT e de conseguir otimizar a operação, então conseguimos uma folga, né, e então fomos capazes de alocar recursos para que os pesquisadores do IPT propusessem projetos que criassem, né, que populassem o nosso pipeline de reserva de competência para o futuro. Né? Então, usamos intensamente a intranet para a submissão, a gente bolou um algoritmo de avaliação comparativa dos projetos sofisticadíssimo. Nós deliramos totalmente. Como era tudo dentro de casa, a gente podia delirar o quanto quisesse. Isso foi feito junto com a diretoria de operações, né? E funcionou assim, relativamente bem. E aí, com isso, a gente, no final, tivemos uma demanda de 88 projetos no valor de 15 milhões, aprovamos 37 no valor de 6 milhões. Certo? Então, isso foi uma experiência muito interessante de 2011. Isso aqui já é de 2011. Muito bem. A gente tem outros indicadores que a gente está criando, né? E um deles é o número de projetos de P&D com metas técnicas quantitativas. Certo? Isso é um problema, certo? Pouquíssimos projetos usam metas técnicas quantitativas. As pessoas não sabem o que isso quer dizer, certo? Quer dizer, então, nos nossos projetos internos, a gente pediu, certo? Coloquem as suas metas técnicas quantitativas. A gente incluiu uma referência bibliográfica. Quer saber o que é meta técnica? Leia tal artigo, certo? Eu acho que a gente pode dizer que nenhum dos 88 projetos tinha metas técnicas quantitativas. As pessoas colocam um cronograma, meta técnica, vou escrever 2 artigos. Né? Isso não é a meta técnica do projeto. Né? Quer dizer, o exemplo seria desenvolver processamento de silício que resulte numa célula fotovoltaica com rendimento energético de 15%. O 15% é o que dá para a gente avaliar se a proposta é boa, acompanhar a evolução e avaliar o resultado final. Chegou lá ou não chegou lá? Certo? Sem isso, nós estamos sendo qualitativos. Né?
O que é interessante é que poucos clientes nossos cobram metas técnicas quantitativas. Então, não é um defeito do pesquisador do IPT. Aparentemente, existe uma questão cultural mais ampla. Ninguém usa, certo? No entanto, a gente acha que é sempre possível definir meta. Todo projeto de P&D é possível definir uma meta técnica. Tem que ser possível. O grande exemplo disso, né, o caso mais espetacular disso é a lei de Moore. Né? O seu Moore é o ex-presidente da Intel. E em 1964, ele inventou a Intel há 10 anos. Em 64, ele olha para o passado dele e fala, opa, parece que eu estou conseguindo dobrar a cada ano o número de transistores que eu coloco dentro do meu microprocessador. Certo? Isso ele enxergou e comentou com os amigos, escreveu um artigo a respeito disso. Olha que interessante. Isso virou a meta técnica quantitativa da indústria da microeletrônica. Certo? Quer dizer, nós continuamos, estamos em 2011 e lá estamos nós. Tudo bem, o ângulo aqui baixou um pouquinho, estamos dobrando a cada 18 meses. Então, isso é a meta técnica quantitativa que move a indústria microeletrônica do planeta e que repercute, né, naquele monte de coisa. Repercute até assim, existe a lei de Moore para, deixa eu lembrar aqui, quanto o número de pixels que você consegue por dólar numa máquina fotográfica. Tem lei de Moore para isso também. Então, quer dizer, isso coloca claramente um desafio. Você estrutura todo o seu projeto porque você sabe em quanto tempo você tem que estar aonde. Claro, não tem lei de Moore para tudo, certo? Tem aqui. Não tem lei de Moore para desenvolvimento de aço, certo? Não é assim. Mas o ponto eu acredito que essa indústria pôde avançar tanto, dentre outras coisas, isso aqui fez parte. A existência da lei de Moore como estratégia de crescimento, como meta técnica quantitativa, ajudou o desenvolvimento dessa indústria. Certo? Então, nós queremos ter isso. Então, nós vamos cobrar. Tudo bem, os caras não propuseram nossos projetos internos, nós vamos cobrar deles agora. Tá bom, vocês já ganharam, né? Não precisaram disso e já ganharam o projeto. Agora vamos construir as metas técnicas quantitativas, porque a gente vai querer acompanhar os projetos com isso, certo? E nós vamos treinar as equipes, não é fácil. E esse treinar é bem assim, convença, é tão simples o conceito, mas é tão difícil de aceitar que é possível. É simples, mas assim, mas no meu projeto não dá para definir. Né? Enfim, aí nós estamos definindo prêmios para inovação. Então, a gente vai premiar com uma viagem a um congresso, feira ou visita no exterior, os grupos de melhor desempenho. Então, é o laboratório com a maior receita em P&D, o laboratório com a maior publicação de artigos, o laboratório com o maior número de novos ensaios e todo o grupo que deposita a patente ganha uma viagem. Certo? Cada um deles vai ter que escolher quem ganha uma viagem. Apesar disso tudo, então, a nossa enquete de inovação ainda não atinge, mostra que o conhecimento dos indicadores de inovação do IPT não é grande coisa. Foi feito um questionário baseado na escala Likert, onde 1 é discordo plenamente e 5 é concordo plenamente. Obviamente a média é 3, né? As pessoas nunca discordam muito ou concordam muito com coisa nenhuma, né? Então a tendência é ficar em 3. Então a gente focou no seguinte, o que estava abaixo de 3 ou muito acima de 3? Então, quer dizer, o conheço os indicadores do IPT, está fraco, né? Certo? É bem a média morna. Por outro lado, a nota foi 4,5 para gostaria de participar em mais projetos de P&D. Certo? E tenho como meta pessoal desenvolver projetos que resultem em patentes morno. Certo? Bem morno. Então, esse é o retrato. Elegemos 3, né? É um retrato que mostra que as pessoas querem trabalhar com inovação, mas
patente não está no meu horizonte, né? E patente é um ícone da inovação, certo? Tudo podemos criticar, não é blá, 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 blá. É um ícone da inovação, certo? Quer dizer, se você quer fazer inovação, você quer fazer patente, certo? Então, temos uma grande tarefa pela frente. Aumentar a receita de P&D. O BNDES Funtech é a nossa salvação, porque paga a nossa mão de obra, certo? FINEP, FAPESP, não paga a mão de obra do IPT. O IPT não tem a mão de obra paga. É diferente da universidade. Nós temos que arranjar dinheiro para pagar o salário dos nossos funcionários, né? Não é dinheiro extra, é pagar o salário. E então, a gente, nesses últimos 3 anos, então, estamos aqui trabalhando com um horizonte de 177 milhões de reais com o Funtech. Aprovado mesmo, por enquanto, temos 54. Enquadrados em 2011, 109. E novas propostas, 13 milhões. Então, isso está sendo um caminho muito interessante. São projetos grandes, projetos obrigatoriamente com empresa. Está sendo muito interessante ter essa possibilidade de trabalhar. Então, isso realmente é o grande caminho para o aumento da receita com projetos de P&D. Está sendo o programa Funtech do BNDES. Bem, e aumentar a interação com as ICTs, né? Então, esse é um grande desafio. Essa história de até que ponto o IPT realiza esse papel de estar entre a academia e a indústria, certo? Esse é o sonho de todos os institutos, mas como é que a gente faz isso? E, curiosamente, o IPT está mais perto da indústria do que da academia. Então, esse é um desafio para a gente. Nós temos que mudar, aprender, descobrir maneiras de trabalhar junto com a USP, certo? Então, chego no final da minha apresentação com 3 propostas. Foi divertido pensar nisso. Que propostas eu poderia trazer para essa conversa aqui hoje, certo? O que o IPT pode fazer junto com a USP? Então, trouxe uma ideia. Então, foi um exercício de inovação, né? O que eu posso trazer aqui? Que novidade eu posso trazer? Então, tem um pretensiosíssimo, um oportunista e um eticamente obrigatório. Qual é o pretensiosíssimo? Nós podemos contribuir para melhorar a estratégia de P&D da Petrobras? Certo? Essa é uma ideia. E no IPT existe uma discussão e um sentimento, está bem no sentimento ainda, de que a primeira pergunta, existe uma puxada de demanda? Que tal a tradução do demand pool? Uma puxada de demanda da Petrobras para P&D? Existe isso? O IPT vende muito para a Petrobras, certo? E vende o quê? Construção de laboratórios que vão prestar serviços de ensaio para a Petrobras. Cadê a inovação aí? É importante, são serviços importantes. Estamos aqui entre nós, né? Vocês aí, os que estão... Calma na internet. É uma conversa aqui só entre nós. Quer dizer... será que está bom esse caminho? Certo? Nós temos a impressão de que está faltando criatividade. A Petrobras não está demandando a criatividade nossa. Está demandando a nossa capacidade de ajudar, de medir coisas para a Petrobras. Certo? Então, aí existe aquela visão, não, mas espera aí, mas quem vai inovar são os clientes da Petrobras. Então, na verdade, a inovação que nós temos que buscar é a inovação com o cliente da Petrobras. A gente não está entendendo como isso vai acontecer. A ONIP é um bom exercício de como isso vai acontecer, mas a gente acha que essa reflexão é interessante. A gente gostaria de conversar com a USP para saber, essa impressão que nós temos é só do IPT? Ou ela tem eco na USP também? É uma questão de que nós não estamos sabendo. É um problema do IPT não saber lidar melhor com a Petrobras? Ou há mais gente que compartilha com essa nossa impressão de que a gente podia entregar mais? É essa a impressão. E a gente poderia entregar coisas de melhor qualidade.
para a Petrobras, certo? Então, esse é o projeto pretensioso que a gente podia pensar juntos. O projeto oportunista é a ideia de um projeto temático sobre gaseificação. O IPT construiu aquele projeto, mas tem um monte de problemas científicos que a gente percebe que estão lá e que a gente não vai poder tocar. Certo? Então, será que a gente conseguiria, junto com pesquisadores da USP e de outras universidades, identificar temas acadêmicos que interessem a todo mundo e construir um projeto focado nos investimentos que interessem para as ICTs? O IPT não vai precisar de investimento. Então, a ideia é projetos que tenham investimento que interessem para as ICTs. Certo? Então, esse é o projeto oportunista que a gente gostaria de fazer. E, por fim, o projeto eticamente obrigatório. Sexta-feira eu fiquei esperando um aluno meu em cima da pontezinha sobre o córrego que tem aqui dentro da USP, conhecido como o Tejo. Certo? Um fedor insuportável. Né? Um córrego que nasce dentro da USP. Certo? É isso? Quer dizer, nós convivemos com um córrego pútrido que nasce dentro da USP. Nós não temos vergonha? E que passa pelo IPT contribui. Então, quando eu falo... Por isso que é um projeto para a USP, para o IPT. Nós não temos vergonha disso? Quer dizer, a gente reclama do Rio Pinheiros. Sabe? Nós temos coragem de reclamar do Rio Pinheiros e manter aquele córrego. Certo? É isso. Obrigado, Fernando. Agora nós temos um tempo para discutir. Fernando, vamos puxar essas cadeiras aqui. Aí a gente senta, porque a idade já não deixa ficar todo o tempo de pé. Bom, gente, agora nós estamos aqui abertos para conversar, debater, achar ruim, achar bom. Né? Então eu vou pegar um bloco de questões. Eu só pediria que as pessoas, quando pegarem o microfone, se identificassem. Tá certo? Mas antes disso, quero fazer uma pergunta para o Fernando. Nós temos a possibilidade de deixar a apresentação pendurada no site do Observatório para pessoas que depois queiram ver. Mas isso depende da sua autorização. Autorizo. Tá bom. Ok, então... Acho que não. O maior risco seria com a Petrobras. Falei alguma coisa? Não. A Petrobras também sabe dessas coisas. Então não. E a Petrobras até certo ponto é imprevisível, né? Mas enfim. Bom, então essa e todas as outras apresentações dos seminários aqui do Observatório podem ser acessadas no site do Observatório, cujo endereço vocês tinham aqui no começo da apresentação, tá bom? Então vamos lá, tem o Raoni e o Leonardo. Bom dia, eu sou Raoni, sou doutorando do Departamento de Engenharia de Produção aqui da USP. Minha pergunta é com relação à articulação de parceiros, né? Você mostrou dois exemplos que chamaram muita atenção ali, um do passado, né? Através do projeto de desfosforização, e um projeto atual, que é o Biosingás, né? Que envolve uma articulação complexa de parceiros. A minha pergunta é como nasce, né? Quem que levantou a bola e como que ocorreu essa costura entre os parceiros envolvidos no projeto. Leonardo, doutorando em Engenharia de Produção e Inovação. Eu tenho acompanhado algumas corridas tecnológicas ligadas, por exemplo, a algas, biocombustíveis, algumas bioresinas. E olhando o seu projeto, ele tem uma dimensão de corrida que tem várias empresas, institutos trabalhando com isso. Nessa direção, uma das maiores dificuldades é identificar qual tecnologia apostar. Certo. Eu gostaria de saber que você construísse um pouco esse processo de qual tecnologia, por que vocês apostaram em determinada rota tecnológica e como você está acompanhando a evolução das outras rotas. Perfeito. Bem, a primeira, né?
pegar mais um aí. Tá bom. Tá bom. Sérgio Rezola, do CIETEC. Caro Fernando, caro Salerno, a pergunta suas é para a USP, mas eu não posso ficar quieto percebendo que existem aqui dentro de vocês, junto de vocês, 152 empresas nascentes e que interfaceiam todo o mundo da inovação dentro da USP e dentro do IPT. Em dezembro eu fiquei 15 dias dentro do Weizmann e do Technion em Israel, olhando um pouco isso. Essas grandes parcerias com as grandes empresas, como nós temos que ter, mas a coitadinha, pequenininha, a inovadora que está nascendo, está integrada dentro do sistema hoje de Israel de uma maneira, tá bom, Israel é daquele tamanhinho, tal, tudo bem, eles têm que olhar pequenininha, senão eles não vão para frente. Mas eu estou indo de novo no MIT Stanford, agora dia 25 de junho, para dar outra olhada. Mas a gente vai olhar tudo lá para fora e a nossa casa, né? A gente está vendo o dia a dia da nossa casa, como é difícil a gente fazer acontecer essa inovação. E nós estamos vendo as grandes empresas se aproximando das empresas pequenas, o Open Innovation acontecendo de fato, com as grandes chegando e parcerizando de todos os tamanhos. Mas o dia a dia dentro da nossa universidade, dentro das nossas ICTs, é difícil. Você está lá com o seu dia a dia mostrando os gargalos e a dificuldade de criar indicadores e métricas que permitam avaliar. E você é o maior instituto nosso, não é? Então, o CIETEC gostaria de perceber ele fazendo parte desse jogo tão saudável entre USP e PT e que nos levassem sempre em consideração, porque nós estamos aí sempre cobrando de vocês e usando todo esse conhecimento que está nessas duas ICTs que quase são a razão da existência do CIETEC. Perfeito. Quer dizer, como articula parceiro, a corrida e as nascentes. Então vamos lá. Eu acho que esse relacionamento com as empresas é muito variado, né? Muito variado. Mas eu acho que muitas vezes o contato pessoal é fundamental. Eu tenho uma piada que eu repito, meus amigos do IPT não aguentam mais ouvi-la, né? Porque eu repito muitas vezes, mas é que ela é tão verdadeira. Me foi falado por um cara da Fraunhofer, que é assim, nós perguntamos, veio algum alemão aqui nos visitar e tal, claramente estava caçando clientes no Brasil, e a gente perguntou para ele, né, como é que vocês fazem lá na Alemanha para conseguir clientes? E ele falou, são várias estratégias. Quer dizer, você tem que publicar artigos, porque de cada 1000 leitores da revista, um vai se interessar pelo seu assunto. Você tem que ir para congresso, porque de cada 100 pessoas que te ouvirem, uma vai se interessar pelo seu assunto. Você tem que visitar as empresas, porque de cada 10 que você visitar, uma vai se interessar pelo seu assunto. Mas vender mesmo só para o seu ex-aluno. Então, isso tem uma sabedoria nessa história, certo? Quer dizer, esse gradiente, né? O professor estabelece o aluno confia no professor. O que está por trás da brincadeira é a confiança, né? O aluno confia no bom professor, né? Então, a gente precisa buscar isso, né? A confiabilidade. Confiabilidade é uma ferramenta muito importante para você construir suas parcerias. Então, em geral, é por aí. O que o pesquisador do IPT costuma falar, e que nós da administração, a gente fica reclamando, falando, mas você não pode fazer isso, você não pode vender tão barato esse serviço. E a defesa do pesquisador é assim, mas eu estou cevando o cliente.
né? Quer dizer, é a ideia de eu vou começar com coisas pequenas, vendidas barato, quer dizer, eu estou tomando prejuízo, mas apostando que esse cara vai ver que eu sou bom e vai apostar em mim, certo? O duro é que muitas vezes o cara fica cevando a vida inteira, cevando, e o IPT não pode viver assim, né? Então a gente vive com esse dilema, né? O quanto dá para cevar e o quanto nós temos que sobreviver, nós temos que cobrar, né? Então, isso é um lado da história. Mas se é para pegar o exemplo do grande projeto, que é o projeto da gasificação, foi uma articulação de alto nível. Aí foi completamente diferente. Mas também foi a confiança. Eu acho que aí teve a confiança no presidente. Eu acho que nesse caso, o presidente do IPT foi o fiador dessa conversa. Então, o início da articulação, onde Petrobras, Braskem e Oxiteno entraram, a ligação ali foi confiança no presidente. Foi institucional. Então mas você vê, são dois caminhos muito diferentes, mas onde a confiança é fundamental. Certo? A disputa, a corrida. A sua pergunta é perfeita, porque o caso da gasificação é um exemplo emblemático disso aí. Nós tivemos que fazer uma escolha, certo? Porque existiam duas tecnologias competindo. E o nosso cientista principal falava assim, não, então vamos fazer o projeto com as duas. Não vai dar, né? Quer dizer, não tem dinheiro, não dá. A gente tem que fazer opção. E aí, essa opção, nós não tivemos uma metodologia estudada para a opção. Foi construída com base em visitas técnicas, nós visitamos empresas e a gente viu onde o nosso critério foi incomum para o IPT. A gente apostou no maior risco. Isso é incomum, certo? Mas por que a gente fez isso? Porque a opção de menor risco, todo mundo estava lá. Como é que a gente se diferencia? Certo? Então a gente apostou no maior risco. É verdade que a gente está junto, nessa aposta do maior risco, nós estamos juntos com a Siemens, com a GE e com a Lurg. Quer dizer, estamos em boa companhia, né? Mas então foi uma condição muito particular, em que a gente olhou o mercado, viu como é que estavam, as apostas, como as apostas se dividiam, e a gente apostou no maior risco. Certo? Foi bem particular. Isso não é receita, né? Não vamos fazer isso sempre, não. E com relação ao CIETEC, é outro assunto bem delicado para o IPT. E o IPT não tem uma boa resposta para você. Certo? É um problema. A política do IPT não incentiva o spin-off, não incentiva a criação. Então, isso é um lado, a criação de empresas. Não incentiva. Não está nos nossos objetivos. Por outro lado, o apoio às empresas que estão no CIETEC está no nosso objetivo. Agora, tem coisas que, quer dizer, tem pedidos que às vezes vêm que não dá para ser atendido. O que dá para ser atendido, a gente atende. Certo? Vamos fazer mais uma rodada. Antes disso, eu queria fazer um comercial aí do material que está, para quem está na sala, fisicamente à disposição. Se precisar, tem mais lá em cima. É de um projeto do observatório, que o financiamento, a origem foi da FINEP, que houve uma espécie de um edital, digamos assim, para pós-graduandos. Isso foi feito junto com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para rodar bases de dados que o IPEA consolidou, uma parte no IBGE, na sala pública do IBGE, então roda as bases tradicionais do IBGE, PIA, Pintec, etc., e junto com outras, RAIS, PNAD, etc. Então temos aqui os livros. Para quem está em casa, dá para baixar pela internet, entra na página do observatório,
faz um download e economiza mais ou menos 1000 páginas de impressão. Mas enfim, aqui tem aqui para o pessoal que quiser pegar. No site do Observatório também tem para download, para captura, né, como se diz teoricamente em português, para captura um texto de uma pesquisa anterior que analisa políticas de inovação em 7 países. A gente tem em papel, mas aqui na Poli acabou no momento. Tá? Então vocês podem ter acesso a esse material. Agora o Sandro. Aqui, não. Bom dia, Mário. Bom dia, Fernando. Sandro Márcio, da PUC Minas de Belo Horizonte, Instituto Politécnico. Fernando, se você pudesse falar um pouquinho da questão, vamos chamar assim, de recursos humanos, porque, afinal de contas, inovação, construção de conhecimento, criação de conhecimento, envolvimento de pesquisadores, pessoal que atua na área de P&D, vínculos diferentes, interesses diferentes. Como é que é essa articulação? Isso faz sentido, essa questão de RH ou não? Isso é tratado de outra forma, em outro fórum? Eu sou Laura Parente, coordenadora executiva aqui do Observatório, e me chamou a atenção nesse projeto que você mencionou, o fato, como você disse, de que também um dos elementos inovadores dele é a questão da solução da propriedade intelectual, que vai ter que ser construída. Então, imagino o quanto é complexo isso, e queria saber se você tem condição de falar um pouquinho já de como é que está sendo tratada essa questão, quais são os avanços que já aconteceram. Tá. Deixa eu pegar embora, acho que tem mais ou menos a ver. Sou Mário Salerno, coordenador aqui do Observatório, você já deve ter me visto aqui hoje. Né? Mas a pergunta é a seguinte: o IPT desenvolveu alguns projetos colaborativos antes da gaseificação, laboratório de estruturas leves e outros. O que vocês... Aparentemente, o arranjo institucional é um pouco diferente e o arranjo financeiro, se eu posso dizer assim, também. Então, eu queria que você comentasse um pouco o que se aprendeu de um projeto ou de alguns projetos para o outro que foram incorporados nesses aqui, que possam servir, digamos, de boas práticas para quem quiser fazer parcerias desse porte. São algumas instituições que conseguem fazer, mas pelo menos para aprender com parcerias mais articuladas com vários atores. A universidade normalmente faz 1 a 1, né? Reunir vários atores para um projeto comum não é trivial. Perfeito. Então, RH, propriedade intelectual e parcerias. Vamos lá. RH é crítico, claro que é. Né? O IPT está conseguindo um avanço importante porque conseguiu 2 rodadas de concursos em sequência, certo? Isso é super importante, porque os concursos do IPT eram assim, 1 a cada 10 anos. Então, você olha o perfil etário do IPT, ele reflete isso, ele vai tendo ondas, né? Refletindo nitidamente os episódios de concurso. Né? E isso é trágico, isso não pode ser assim. Né? Você mata uma instituição dessa maneira. Né? Então, o fato da gente ter tido a possibilidade de ter 2 concursos com intervalo de 3 anos entre um e outro, e com 200 vagas em cada um, nos permite um grande salto, certo? Mas tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, que eu acho que tem alguma coisa que está errada, que a gente precisa achar uma solução, que é o problema do terceirizado, certo? Criou-se, por não ter concurso, criamos a indústria da terceirização. Então, o IPT hoje tem 300 terceirizados, certo? E, obviamente, existe uma pressão para que isso não aconteça, e eu estou totalmente de acordo
com a irregularidade, né? Não de acordo com, mas considerar irregular o fato de que você tem um terceirizado que está trabalhando há 10 anos. Né? Pô, porque esse cara não está contratado. Né? Isso está errado. Mas, por outro lado, um instituto que trabalha com projetos grandes desse tamanho, qual é o problema de contratar terceirizado para projeto? Não pode ser pecaminoso isso. Certo? E isso, a minha experiência no Max Planck na Alemanha mostrava isso claramente. Eles tinham contratos de 5 anos e que não podiam ser continuados. Certo? Então, o técnico era contratado e ele sabia que dali a 5 anos acabava o contrato dele. E ele tinha que ir embora. Então, eu vivi isso com um técnico lá. Que eu estava no laboratório e o cara chegou no quarto ano e meio. Ele puxou o freio de mão e passava meio dia fora do instituto, né, porque ele estava procurando emprego. Certo? Então, por que a gente não pode trabalhar assim? Quer dizer, esse movimento pendular da nossa história é um horror, né? De um lá, a gente passa períodos que não pode contratar ninguém, então a gente enche de terceirizados, cria um problema, e aí vem assim, não pode mais terceirizado, e aí vira o anátema, certo? Então, nós temos que aprender a trabalhar no meio, né? No meio está a virtude, certo? Não podemos nem tanto tomar, nem tanto a terra. Então isso, eu acho que essas duas coisas vão ser fundamentais. Eu acho que existir o contrato de 5 anos para um cara que terminou o doutorado com 28 e quer ter uma experiência num projeto até os 33, certo? Para depois ir para a indústria, acho perfeitamente razoável. Eu acho que é uma coisa criativa, boa para todo mundo, certo? Por que não pode acontecer assim, certo? Então, é uma tese a ser defendida. As parcerias e o assunto da API. Então, vamos primeiro falar com a Laura. O que eu posso te dizer? O que tem de interessante ali? O BNDES identificou com muita clareza que um projeto como esse, ele tem que ter um parceiro de bens de capital, e não apenas parceiros usuários. Os primeiros parceiros que aderiram eram usuários da tecnologia. Né? Braskem, Oxiteno, Petrobras estão interessados no gás. E o BNDES falou, é preciso ter um parceiro de bens de capital, o cara que vai construir a máquina, a planta. Porque se o nosso objetivo é projetar uma planta que vá produzir gás para aqueles usuários, alguém tem que estar comprometido com isso. Então, foi interessante, aí então falando dos parceiros, juntando as duas coisas, né, foi uma pressão muito boa do BNDES nessa direção e que a gente pôde responder encontrando a Vale Soluções Energéticas, que se coloca como uma empresa, uma nova empresa de bens de capital. Muito bem. Isso significa que a gente tem 2 tipos de empresa participando do projeto. E a gente tinha que discutir 2 coisas, Laura. Propriedade e remuneração. Certo? A propriedade, o BNDES tem uma regra muito nítida. É proporcional ao investimento. Então não tinha problema nisso aí. Quer dizer, quanto cada um investiu, está aqui, e o BNDES e FINEP transferem para as ICTs o investimento delas. Então, regra clara, nenhuma grande inovação aí, além da regra clara, o que é uma inovação. Já é uma inovação. Agora, e a remuneração? Como armar a remuneração? Esse é que tem sido o grande desafio que está interessante, porque a gente tinha que considerar o fato de que exclusividade era inaceitável. Então a gente tinha que considerar a existência de terceiros. E aí então a gente bolou, aqui não vai dar para te dar detalhes, mas eu posso te apresentar depois, a gente bolou uma estratégia de como cobrar, como valorar separadamente os parceiros
e os terceiros, né? Em cada um dos casos em que eu posso ter um parceiro que é uma empresa de bens de capital ou um parceiro que é um usuário. Então, como eu protejo o investimento de quem está entrando com dinheiro upfront, certo? Como é que eu defendo esse cara sem ser uma exclusividade? Então, a gente bolou uma diferenciação de remuneração que o BNDES topou e as empresas estão quase topando, certo? Então, isso foi bem bonito bolar essa estratégia de diferenciação da remuneração entre quem está entrando com risco, certo? E aqueles que vão esperar para o eventual sucesso do projeto, lá daqui a 5 anos, e aí eles vão querer entrar nessa jogada. Como é que eu protejo quem está assumindo o risco hoje? A gente conseguiu, por diferença de percentuais, uma estratégia de diferença de percentuais, bolar essa proteção. Também incluiu está em plena discussão isso, então não sei se vai ser aceito ainda pelo BNDES, mas a gente bolou inclusive alguma maneira de uma isenção de remuneração dos parceiros que fizeram o investimento. Então tem uma regra de remuneração que tem um desconto com base no investimento. O que foi investido pode ser descontado, mas isso ainda está em discussão, não está fechado ainda. Mas foi uma solução interessante também. Onde os parceiros tiveram grandes contribuições. Certo? E com relação à articulação dos parceiros e a comparação de um projeto que a gente vê como complexo, né? Que foi o projeto junto com Embraer e 7 universidades, comparado com esse, onde nós temos 5 empresas, e não uma só, e 4 ICTs. De novo, o BNDES veio com sugestões. E a grande sugestão do BNDES foi o BNDES quer fazer contrato com uma ICT. E essa ICT que se arranje depois com contratos com os outros. Porque não dá para ter muita ICT. Já é complicado demais ter muito parceiro. Muito parceiro e muita ICT é complicadésimo. Não dá para trabalhar assim. E também a questão de ter BNDES e FAPESP na mesma coisa também foi muito complicado. Então, daí a nossa ideia da FAPESP entrar no projeto temático em separado e não tudo junto no mesmo pacote. Então, essa foi a ideia. Isolar as ICTs em contratos separados e isolar a FAPESP, a FAPESP tem uma metodologia de seleção de projeto muito diferente do FINEP, FATEC e BNDES. FINEP e BNDES são capazes de trabalhar. A FINEP trabalha com encomenda. Não existe encomenda para a FAPESP. Esse projeto jamais seria aceito, pré-aceito pela FAPESP. Então, esse foi o arranjo. Articular com a FAPESP separadamente. E a FAPESP tem uma avaliação que é acadêmica. Ela manda para os pares, etc. E tal. E os pares entendem muita coisa, menos de investimento e processos desses. Não sei um ou outro, vai. Tudo bem, mas não é esse processo. Se a FAPESP continuando assim, todas as entradas de projeto, se elas caem no mesmo critério de avaliação, vai matar os projetos de inovação com empresas, porque não tem jeito, tem que ser avaliado de uma outra forma. Isso, tranquilo. Queria fazer mais reagir à sua provocação, né? E aí eu vou devolver. Sobre a Petrobras. A impressão que eu tenho da Petrobras, eu nunca tive nenhum contrato diretamente com a Petrobras, mas a Petrobras já foi várias vezes objeto de pesquisa do ponto de vista da gestão dos seus contratos. E a Petrobras tem alguns milhares de contratos com universidades, IPTs e INTs, enfim, universidades e institutos de pesquisa do estilo IPT. E aparentemente eles sabem fazer.
E algumas coisas que dá para, não sei se dá para dizer que é a regra da Petrobras, mas a Petrobras começa incubando a ideia internamente, ou então sempre tem alguém dentro da Petrobras, sempre. Mesmo que ele vá atrás de alguém, mas sempre tem alguém. Isso aconteceu com as cordas, por exemplo, quando passou para 800 metros, que precisava fazer uma corda nova, etc, etc. Aí pegou o doutorado de um fulano lá do SEMPES, bom, acha uma empresa que consegue fazer cordas, desenvolve a máquina de teste, assim vai. O que acho que é o desafio que é colocado para o IPT, mas é colocado para o INT, onde a Petrobras tem alguns investimentos, são diferentes, mas enfim, para a naval aqui da Poli, para que tem o tanque de provas numérico, onde eles fazem simulações, a partir de um grid computacional para plataformas de petróleo, algo semelhante, é mais físico, menos numérico, tem na COP, na Federal do Rio de Janeiro. Bom, tem o tanque do IPT, tem lá a Federal de Alagoas, que modela matematicamente algumas coisas, etc. Mas tem a Petrobras por trás que organiza, né? O que talvez pudesse aproveitar, e aí precisa ter uma organização interna, não sei como, mas é fácil falar de fora, dado que prestamos tais serviços para a Petrobras, né, que projetos a gente pode fazer para, primeiro, melhorar o tipo de serviço, oferecer serviços que hoje ela não está demandando. 2, a partir disso, começar a entrar no desenvolvimento propriamente dito, seja de materiais. Imagina que vai ter de material, de problema de material para o pré-sal, de problema de solda a não sei quantos metros, de corrosão, etc. Uma coisa é fazer um ensaio de corrosão, por H2S ou corrosão microbiológica, etc. Outra coisa é, bom, aqui nós podemos desenvolver um material que resista à corrosão microbiológica, que é soldável por laser lá embaixo, aí localiza a empresa de laser que pode fazer, etc. De uma certa forma, talvez o IPT possa também ser uma espécie de centro de um polo que desenvolve e vai buscar tecnologias, integra alguma coisa e entrega para um cliente como a Petrobras. O que você acha disso? Bom, essa sua descrição é um belo sonho para a gente. Seria muito bom que a gente fosse capaz de fazer isso. Mas a gente vê, não é exatamente simples o diálogo com a Petrobras nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu acho que a sua provocação é boa. É isso mesmo que a gente tem que fazer, quer dizer, buscar novas maneiras de se comunicar com a Petrobras, de interagir com a Petrobras em termos de planejar projetos, certo? E não apenas atender as demandas. A Petrobras coloca demandas com muita clareza, né? E a questão é, somos capazes de ajudar além disso? Certo? Eu não posso dar os nomes, mas enfim, alguns outros institutos normalmente têm uma demanda que é para a Petrobras, que é para resolver um problema interno dele. Então, como a Petrobras ela pode acessar o fundo setorial, ou ela tem um recurso para investir, eles colocam uma demanda traveste de petróleo, tá certo? Então resolve um problema do Instituto, não necessariamente da Petrobras. A Petrobras, tudo bem, vai lá, um dia alguém vai usar isso aí, mas isso aí certamente está longe do P&D da Petrobras. Fazer, é legal, o pessoal é legal, cria competências, tudo bem, desenvolve, é melhor ter do que não ter, ok, mas P&D propriamente dito, desenvolvimento, que esteja no como é que eu vou dizer, no planejamento da Petrobras é outra coisa, né? Petrobras fez, eu até participei como convidado de um outro evento, um planejamento para 2030, criar com uma consultoria internacional, criando alguns cenários. Talvez fosse interessante tentar discutir com eles como é que eles estão vendo. Bom, a Petrobras trabalha bem com cenários, né? Ela se prepara para todos, apesar de ter alguns que são pouco prováveis, mas a metodologia de cenário é a seguinte: se acontecer, eu tenho que estar minimamente preparado. Tem problemas imensos, tipo sequestro de carbono. Como vai fazer isso? Injeta no poço, quanto tempo fica tapado lá e assim vai. Então tem um conjunto de coisas que talvez pudesse articular projetos, né? Projetos de P&D como esse aqui do Biodigestor, que
é um certo divisor de águas, me parece muito diferente do laboratório de estruturas leves, porque você bater o prazo da FINEP com o da FAPESP, o que a FAPESP financia, o que a FINEP financia, o que o não sei das quantas, é impossível, certo? Aí começa, aí fica um tempo que acabou o projeto de um, aí o prazo é definido, mas o prazo de um não bate com o de outro, e aí fica, o custo de gestão é absurdo, né? E provavelmente às vezes porque acabou aqui, tem que renovar, volta, vai. E de fora ninguém entende isso, né? Quem está de fora não entende. Esse arranjo institucional que vocês fizeram aqui me parece muito mais lógico, mais eficiente, né? E aí sim, eu acho que pode abrir para as universidades fazerem pesquisa e tal, com recurso FAPESP, CNPq, eventualmente até FINEP, mas aí tem o problema estruturado, tem os parceiros, vamos lá, como é que queima a cana, como é que não sei o quê, e aí entra com a ciência, né? Aí entra coisa dentro de uma rota pré-definida, porque senão chega, o negócio é queimar sem ar, é queimar com ar, é botar o bico ao contrário, aí não dá, né? Fica muito mais complicado. Então acho que isso pode ser um divisor, um projeto de década, né? Para ser tocado. Ok? Gente, então vamos encerrando por aqui, mas antes eu vou fazer o comercial do próximo evento. Né? Aliás, eu me lembrei quando você estava comentando do arranjo institucional, a Mali, que vai ser representada aqui por André Ferrarese, que é engenheiro, ele faz doutorado aqui na Poli também, sobre gestão do fuzzy front-end, quer dizer, quando as ideias estão germinando, vamos dizer assim. Né? Ele trabalha no P&D, que tem um sistema, na Mali tem um sistema de gestão que é diferente do processo depois que vai para o P&D. Ele separa os portfólios, é uma coisa interessante. Mas a Mali também está envolvida num projeto aqui com a Petrobras, a USP, o Hamilton, o Hélio e tal. O Hamilton acho que estava por trás daquele projeto de cilindros. O Hamilton é um professor aqui da mecânica, que é sobre tribologia, se não me engano. Né? E que também, para montar aquilo lá, um orçamentinho desse tamanho, é uma confusão homérica. Tá? Então, com o André, além das questões da própria Mali, que é uma empresa interessante em si, dá para explorar um pouco essas parcerias. Ok? Então, muito obrigado, Fernando. Acho que o Brasil está num momento, do seu ponto de vista, do seu desenvolvimento tecnológico, das empresas, etc., que precisa ter projetos mais estruturantes. Não adianta cada um ficar mandando seu projetinho lá, tudo bem, tem que ter esse canal também, mas precisa ter projetos grandes, projeto de risco, e que se nada der certo, o próximo vai dar. Não estou sendo... mas não tem jeito, é assim, desenvolvimento pode dar certo, pode não dar, e precisa ter clareza. As questões de valoração disso são muito, muito complicadas, e eu particularmente eu gosto de algumas coisas óbvias. Se eu falar uma coisa óbvia, aí eu fui rever tudo que eu fiz na vida, nunca teve esse óbvio, que é o indicador técnico. Né? Eu vou fazer, sei lá, um lustre melhor, que espalha melhor a luz, mas o que é? Espalha quanto? Né? Aí eu fiquei pensando, eu trabalhei anos, fiz uma pesquisa muito grande durante anos, quase 10 anos com a Unilever, que deu minha livre docência, e precisa melhorar aqui os processos. O que é melhorar o processo? Não sei, ninguém sabe. Né? Melhora conseguiu 10%, é bom, conseguiu 2.000%, é bom. Não sei, nunca. E é absolutamente trivial pensar isso. E, ao contrário da valoração econômica, não é difícil. Você tem a valoração econômica é um outro problema, certo? Mas eu quero que a plataforma resista a uma onda de tanto. A partir daí você avalia o projeto ou não. Agora, de todos os projetos que eu já analisei, eu nunca vi isso, que é muito gozado. Então, é muito interessante vocês terem levantado isso. Acho que o IPT entrando para um sistema de gestão de projetos, não está IPMBOK em lugar nenhum, entrando para um sistema de gestão que tenha indicador técnico,
acho que a conversa é outra. Né? Acho que isso pode ser bem interessante. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Segunda-feira continuamos no nosso ciclo. O Fernando concordou em deixar a palestra para as pessoas assistirem depois no site do Observatório. Não vai estar disponível imediatamente, porque a gente precisa pegar fisicamente o arquivo, levar, mas em alguns poucos dias já está disponível. O site... tem o vídeo PDF, ok. Das transparências, o site do Observatório, aí eu peço ajuda aos meus colegas, observatoriousp.pro.br. Ok? É isso. Gente, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, boa sorte.